felicidade me mantém aqui presa. Que vida! Enquanto todos dormem, estou eu acordada mudando-lhe fraldinhas e coeiros. Maria de Nazaré. Que agradável e aromática ocupação. Mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu Pode parar mesmo! Posso saber por que você está berrando a plenos pulmões a essa hora dentro de casa? Vai acordar o menino? Olá todo mundo, eu sou Grace Souza, atriz teatral aqui de Poços de Caldas. O que eu tenho a dizer sobre o Júlio Fest? Sou integrante da companhia de atores, que vai fazer esse ano 11 anos. Então são 11 anos com o Júlio Fest, apenas com companhia de atores, e desde quando eu me entendo por atriz aqui na cidade, Júlio Fest é um momento que faz parte da nossa carreira, da nossa vida, do nosso trabalho, labuta, um momento de criação, de persistência, de parceria e troca com outros grupos, e que venham muitos outros Júlio Fests e outros momentos, né, de criação, de produção e de montagem aqui de Poços de Caldas. Valeu, Júlio Fest! Eu vou te ajudar, que eu sou muito boa, tá? Eu sou muito boa. Ô, Manu, tá tão lindo. Crescendo, né? Você não merece, não, tá? Vem cá, moleque. Vem. Isso. Ai, nossa, tá pesado. Gente. Hã? Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça. Mentira, teu pai morreu. Oi gente, eu sou a Liz Cantagesse, eu sou a diretora da Companhia Teatral Mundano, e pra gente é um orgulho e uma alegria que é a nossa primeira vez como companhia no Júlio Fest. Nós já trabalhamos muito durante vários anos com as nossas outras companhias, os nossos professores, mas dessa vez foi o momento de pegar a estrada sozinho, e a gente participou com um piquenique vitoriano. Foi muito legal fazer. A gente trabalha com história e reprodução de época, então foi muito bonito, a gente está muito feliz por isso. Foi um desafio muito grande, mas foi maravilhoso fazer. Então, até o ano que vem. O que lucraria eu com isso? Madalena, me meteu na cabeça de fazer feliz. Depois de terminar de criar meu netinho. Imagina o preço que eu terei que pagar. Madalena. Meu nome é Wellington, eu sou autor da Companhia Monteiro e Lobatos, também sou historiador, e voltar para os palcos depois desses 2 anos foi algo mágico, uma peça deliciosa de fazer. E como historiador eu posso falar que o teatro, a arte, ela está no meio da história humana desde os seus primórdios, desde que o ser humano é ser humano. Quando os homens primevos, por exemplo, vestiam pele de animais como se estivessem prevendo a caça num ato mágico, ou quando os homens que já viviam em sociedades totêmicas se vestiam como animal do seu clã, mostrando que aquilo trazia força. Então o teatro está presente no ser humano desde o seu início. E depois na Renascença nós vamos ter Shakespeare e várias peças até hoje, mostrando que o teatro ele faz parte da vida, a arte faz parte da vida e sempre vai fazer, porque ela é para servir de alento em momentos tristes e momentos tenebrosos. E encerro dizendo que a arte existe porque a vida não basta. Então confia-te nele por um acaso? Não, mas eu confio em você. E fazes muito bem. Pacífico, eu quero sair daqui! Mas Madalena, preste atenção. Bem sabes o tanto que tem nos custado viver aqui em Poços de Caldas. Há 2 anos que a gente veio de Caldas. Antes lá eu nunca tivesse saído. Vivia tão bem com a minha mãe. Tu é que me perdeste. Que é isso? Se da minha
uma fortuna, mas se não fosse o bendito do recrutamento que me deu pelas costas aqui nessa cidade, hoje eu estaria casado contigo. E bem sabes que esse era o seu dever. Mas acontece que eles só dispensam os homens casados, o que eu acho muito injusto desse coronel. Não deveriam dispensar somente os casados, como aqueles que estão para se casar. Agora sou eu que fico sozinha nessa casa, aturando uma senhora impertinente e um velho baboso. Realmente o senhor Abel, ele é um tirano. Madalena, você sabe o que é um tirano? Não. Nunca me viu tirano? Palhaço, vem cá. O circo da praça tá contratando, não quer mudar de profissão, não? Para de gracejo, pacífico. A produção teatral em Poços de Caldas, através do Júlio Fest, ela revelou muitos grupos de teatro nessas 26 edições que a gente parou durante 2 anos por conta da pandemia. Então, no começo, lá nos anos 90, quando começou o Júlio Fest, né, algumas apresentações eram aqui onde é o museu, né, e só tinha 3 grupos de teatro conhecidos da época, né, que era o primeiro Teatro Alvorada, né, o Teatro Benigno Gaiga, da saudosa Nicinha, também o Teatro Força Livre, o grupo de teatro Força Livre de João de Faria, e também depois surgiu Trancos e Barrancos, né, do Luiz Munhoz e na época também do Adriano Franco. Depois disso, obrigado. Depois disso, foram surgindo outros grupos, né? O meu grupo de teatro, a Companhia de Teatro Monteiros e Lobatos, ela surgiu no ano 2000, então esse ano completa 22 anos, e de lá para cá muitos grupos de teatro se formaram também, né? Então, assim, a produção teatral para o Júlio Fest, esse ano ela foi muito legal, né? A gente apresentou esse espetáculo, O Soldado e o Sacristão, uma adaptação do As Desgraças de uma Criança, do Martins Pena. Então a produção teatral em Poços de Caldas ela vem crescendo demais, né? Ela vem crescendo nos últimos 20 anos, surgiram mais de 20 grupos de teatro, né? E também começaram a surgir os grupos de circo também, que começam a mesclar teatro com circo. E o Júlio Fest ele veio para ajudar nessa revelação, né? Ajudar a revelar esses grupos de teatro. E para a gente é um prazer enorme estar de volta aos palcos. Não sei se vocês estão vendo que é essa bagunça que é desmontar o cenário, né? E acabar com toda a magia e levar tudo embora. E a gente agradece a Dionísio e Evoé. Muito obrigado. Bom, a minha trajetória do teatro começou bem lá atrás mesmo, quando eu estava no colégio. Porque dentro da sala eu era sempre a mais engraçadinha, a que fazia as piadinhas, então todo mundo falava assim, essa menina vai ser artista, né? E eu fui crescendo, achando que até poderia ser. Aí um dia eu estava fazendo um trabalho na escola e a Tita e a Nicinha estavam nesse trabalho, né? Aí a Tita virou e falou assim, Nicinha, por que você não leva essa menina para fazer teatro com você? Porque eu acho que ela, né, dá jeito, tem condições. E foi aí, né, que a Tita me indicou para a Nicinha me levou para o grupo dela, que na época era Teatro Alvorada, Grupo Benigno Gaiga. E aí a gente, né, se conheceu e eu comecei a frequentar o grupo e em alguns ensaios e me interessei, achei até muito bacana, porque ali eu poderia me extravasar e fazer as coisas que eu gostava. Aí foi então que a Nicinha me colocou num trabalho em 1973, meu primeiro trabalho, que chamou, que era a Excelência. E nós fazíamos umas meninas fofoqueiras que ficavam nos velórios, fazendo fofoca do povo que ia. Então, dali, desde 1973, eu nunca mais parei. Aí continuei fazendo, aí fui para cursos, aí fiz o curso básico no conservatório com a Nicinha, aí entrei para a Federação de Teatro de Minas Gerais, e aí a Nicinha me levava em todos os eventos e festivais que tinha, porque eu tinha uma certa disponibilidade para
para viajar, então eu ia sempre representando Poços de Caldas, até que então eu entrei na diretoria da FETEMIG, que na época era a Federação de Teatro de Minas Gerais, e virei secretária junto com a Nicinha, que era presidente. Depois eu continuei, a Nicinha afastou e eu continuei dentro da federação, sempre com algum cargo lá de secretária, tesoureira, assim, relações públicas, e viajava muito. Foi aonde eu tive a minha bagagem de experiência no teatro, foi viajando por esse mundão afora aí, no estado de Minas Gerais, quase todo. Então, assim, me deu uma certa experiência muito grande e me abriu um leque de opções para trabalhar. E eu gostei muito da comédia, mas não deixei de fazer drama também, porque eu, depois desse trabalho de 1973, em 75, eu fiz uma peça muito forte que se chama A Casa de Bernarda Alba, de Garcia Lorca, e era um texto, drama muito forte, onde é parecido com A Casa das Sete Mulheres, onde eram 8 mulheres em cena e uma mãe possessiva e que deixava as filhas muito desequilibradas. E quem fez até o papel foi Icinha Basso, minha grande amiga, que foi um grande papel. E de lá não paramos, aí fomos para o infantil, aí depois fizemos festas, animações de festa, que hoje, né, é o forte, é meu carro forte. Depois criei a Scrarete, que é um personagem muito conhecido em todo o estado e dentro de Poços, é onde eu consegui ficar e me enraizar, né, com a Scrarete, que foi o meu carro-chefe, está sendo o meu carro-chefe hoje em dia. Então, eu devo muito a todos os que me apoiaram, que me deram força e acreditaram no meu trabalho que eu desenvolvo até hoje. O Politeama está sendo demolido. O Politeama foi o primeiro hotel de luxo de Poços. Com a demolição, mais uma parte da história da cidade cai por terra. Já no começo do século, Poços se projetava para o futuro como um grande centro turístico. Foi entre 1910 e 1911 que se construiu o Politeama, com cassino, teatro e cinema. No Politeama aconteceram grandes espetáculos nacionais e internacionais que marcaram época. A fachada do prédio exibia em esculturas os grandes nomes da música e do teatro clássicos. Ao lado do Politeama foi construído o primeiro grande hotel de Poços de Caldas, com mais de 100 quartos. Com o fechamento dos jogos, o cassino foi desativado e, mais recentemente, o hotel. O prédio, que merecia um tombamento pelo valor histórico e arquitetônico, passou para mãos de particulares e vem sendo demolido. E com ele, morre um pouco mais da história da cidade. Poços de Caldas experimenta hoje uma euforia de crescimento vertical e em pouco tempo o Politeama poderá dar lugar para mais um espigão. E para as pessoas que viveram os grandes tempos do Politeama, restará apenas uma saudade que se constrói na lembrança e se apaga com o tempo. Boa tarde, revisitando a história da arquitetura de Poços de Caldas e a história da arquitetura do mundo, na verdade. Nós tivemos alguns monumentos históricos em Poços de Caldas que são monumentos históricos que foram demolidos e no mundo total, né? Então, com grande pesar que eu venho falar do Politeama, que é um teatro que existia aqui em Poços de Caldas. Eu hoje sou arquiteta, mas fiz teatro a vida toda. Trabalhei com a Nicionelli de Carvalho, no grupo Benigno Gaiga, grupo Força Livre, Juan Daniel, outros grupos. E hoje em dia sou arquiteta urbanista, né?
Então nós viemos aqui falar, nesses 150 anos de Poços de Caldas, nós viemos falar dos monumentos arquitetônicos que hoje já não estão mais entre nós, que é uma grande tristeza para nós atores, arquitetos, para o povo em geral, né? E aqui, olha, vendo esse grande monumento, era a escola, eu estudei nessa escola, aí foi a Escola Virgínia da Gama Salgado, né? E graças a Deus esse monumento está preservado até hoje. Hoje em dia funciona aqui um museu. Não é a mesma coisa que acontece com o nosso Teatro Politeama, que ficava do lado da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Era um teatro que era uma franquia de teatros. A planta dele, ela veio da Europa. Inclusive, na época que foi fundado o Politeama, tinha várias plantas de politeamas, porque era uma franquia, sendo desenvolvida em vários lugares. Então, em 1911 foi fundado o nosso teatro aqui, pelo então prefeito na época, que era o Francisco Escobar. E depois, também na mesma época, foi fundado o Teatro Politeama de Jundiaí. E um pouco antes foi fundado um Teatro Politeama em São Paulo, que foi demolido em 1914. Ele foi feito em 1898 e demolido em 1914. Então, assim, nesse ano, no século XIX, nós tivemos grandes monumentos arquitetônicos. E nem todos permaneceu até hoje. E isso é uma pena, né? Então, estou aqui com a minha amiga Marcilene, né? A gente começou junto, tem que uns 30 anos. Não vai falar meu nome, nem minha idade. Sem falar a idade, né? Não falei nome, a idade, né? Então tá. Né? Até assim, umas 3 décadas. Ai, incrível. Quando a gente começou, não existia o teatro assim reformado, né? A gente tinha aula nos salões e estava tudo muito abandonado, né? Mas como a gente está falando do Politeama, né? Desse pedaço da cidade que foi apagado, foi demolido, foi destruído, né? Como que você vê? Eu, por exemplo, quando eu passo por aquela parte ali do terminal, eu acho, não sei, eu acho meio que destoa, né? Eu não gosto muito da arquitetura do terminal, isso você pode falar. A gente vê a Casa Carneiro, que é um prédio tão antigo, vê a prefeitura, e ali no meio tem um supermercado, um estacionamento. Para você, além de atriz, arquiteta e também como moradora da cidade, como que é isso? Para mim é muito triste. É triste ver tudo isso que aconteceu com o nosso Teatro Politeama, porque se você sabe que você é historiador, né, que existe um teatro ainda que foi reformado agora, o Politeama, que tem ali em Jundiaí, e ele foi reformado com o projeto da Lina Bobardi e com Marcelo Ferraz. É um marco lá em Jundiaí. Então, lá em Jundiaí, tudo gira em torno do teatro. Inclusive o turismo, tudo gira em torno do teatro. Para mim, me dá uma sensação assim de impotência de quando eu passo e vejo aquele estacionamento, como me dá a sensação de impotência também quando eu vejo outros monumentos históricos que estão sendo demolidos aqui em Poços de Caldas e no mundo. Assim, os monumentos históricos, o que eles acontecem? Eles param de ser utilizados, né? No caso, o nosso Politeama, ele parou de ser utilizado com o fechamento dos cassinos em 1946. Quando teve o fechamento do cassino, ele foi inutilizado. E aí, ele vai sendo assim, abandonado, esquecido, até que do nada o monumento histórico pega fogo. Pega fogo, isso é incrível. E o mais engraçado que os monumentos históricos da nossa cidade, do nosso país, eles pegam fogo até hoje. Recentemente aconteceu um fogo na casa no chalé do Conde Prates. Do Conde Prates. E assim, ninguém sabe de onde vem o fogo, mas o fogo, ele consome os nossos monumentos históricos. Porque os monumentos arquitetônicos, eles passam a história, né? Sim, sim. Então, eu me apaixonada pelos edifícios históricos, eu me formei arquiteta urbanista. E outros atores também da cidade, que continuaram estudando,
fizeram as suas faculdades, mas nunca esquecemos do teatro. Nós sempre lutamos pelo teatro e vamos continuar lutando até o final da nossa vida. Como Nicionelli de Carvalho, como o senhor Benigno Gaiga. É sombrio. Onde foi palco de tantas ilusões, hoje só restam meras recordações. Como era lindo mesmo e velho e acabado, mas trabalhava um bocado. Hoje, o tempo passou. Inutilizaram o pobre coitado. Chora aos prantos. Ai, que dor. E ainda dizem que está sendo reformada. Reforma demorada. Como interminável. Não tem fim. Só restam recordações de um mundo colorido sem fim. Como espero estar viva para vê-lo de novo em prática, sendo palco de grandes apresentações, sendo morada de 1000 vidas, sendo vida de 1000 moradas. Vocês não devem estar entendendo nada sobre este poema. Este poema, eu juntamente com um grupo de teatro da cidade, que na época existia o Força Livre, Benigno Gaiga, o grupo do Juan Daniel, com os atores da cidade, nós fizemos, eu fiz esse poema e nós apresentamos para pedir a reforma desse teatro que nós estamos aqui. E graças a Deus, eu estou viva. Estou vendo ele em prática, eu estou vendo ele ser palcos de grandes apresentações, ser morada de 1000 vidas e ser vidas de 1000 moradas. Era isso que nós pedimos. Era isso que nós pedimos quando nós nos unimos junto aos grupos de teatro de Poços de Caldas e pedimos, os atores da cidade, pedimos a reforma do Teatro Benigno Gaiga. E ele foi atendido e foi feito.